Tá vendo? Tá uma beleza aqui. Vê se dá pra ler. É o amigo Bernardo, lembrança do Assunção Ladeira. Então vou fazer uma crítica do pessoal que eu encontrei na Câmara de São Paulo, na legislatura que começou em 1º de janeiro de 48, terminou 4 anos depois. Eu fazia parte da bancada da UDN. A bancada da UDN era composta pelo Marcos Méliga, pelo Henrique Santos Dumont, Camilo Ascar, Nicolau Tuma, Lauro Monteiro da Cruz e Pedro Pedeschi. Sendo que o Pedro Pedeschi não foi eleito pela UDN, quer dizer, não foi eleito como quando nós tomamos posse, porque caçaram os comunistas e ele foi eleito numa vaga que sobrou para a UDN pelo Partido Comunista. Então essa era a bancada da UDN, eram 7. E cada um dentro da sua especialidade. O Marcos Méliga era o líder da bancada. O Nicolau Tuma conhecia muito essa questão de transportes, de comunicação, porque era speaker de longa data. O Lauro Monteiro da Cruz era um professor da Escola de Medicina e matemático. E o Henrique Dumont Villares era engenheiro também, e era urbanista. E o Henrique Dumont Villares é um sujeito de mão aberta, compreendeu? De modo que ele proporcionou muitos trabalhos de estrangeiros para São Paulo. Houve até uma ocasião que ele mandou buscar uma turma dos Estados Unidos e alugou uma casa aqui acho que no Jardim América, por aí. E esse pessoal passou uns dias em São Paulo, estudando São Paulo e comentando São Paulo sobre diversos aspectos de transporte, essas coisas todas. Me lembro que tinha até um dos camaradas, era diretor da prefeitura de Nova York, que chamava-se Moses. E tinha um camarada, para você ver a altura dessa gente que veio por conta do Villares, tinha um que foi chefe de abastecimento das tropas de desembarque na Segunda Guerra Mundial, no dia D. Olha, você imagina, né? Que coisa. Um sujeito que dirigia o abastecimento das tropas de desembarque. Todos. Quer dizer, figuras todas de proa. Bom, depois tem o Pedeschi, que conhecia muito a parte de economia. E depois, qual é o outro vereador? O Camilo Ascar era professor. Como é que era? O Camilo era mais novo, não era? O Camilo era mais novo e um rapaz de muito valor, de uma moral ilibada, vamos dizer assim, e muito boa pessoa. Morreu moço. Todos morreram. Quer dizer, o único que sobreviveu, que está vivo aqui, sou eu, né? Depois tinha o Roberto Pedrosa. Roberto Pedrosa de valor. Grande vereador, quer dizer, o Pedrosa era um sujeito educado, futebolista, foi goleiro do São Paulo. Foi. E foi presidente da federação e era presidente da Comissão de Finanças da Câmara. Foi presidente e foi vice-presidente da Câmara. E me lembro que ele deu um parecer exaustivo sobre determinado assunto econômico. Quando ele acabou o parecer, o Marrei, que era presidente da Câmara, passou a presidência para outra pessoa, desceu da presidência para cumprimentar o Roberto. É mesmo? O Marrei. Cumprimentou Pedrosa pelo valor do trabalho. O valor do Pedrosa. Mas sabe que o Pedrosa era um sujeito de qualidades, porque ele estudou no Santo Inácio, no Rio de Janeiro.
É mesmo? Estudou, fez um curso muito bom. Depois ele jogou no São Paulo. Ele Não, foi do era, Rio? São era Paulo? goleiro do São Paulo. Acontece que ele tomava porre quase que diariamente. E porre de soberano, como dizia uma conhecida minha. Eu tinha uma conhecida que dizia: o que você fez hoje? Tomei um soberano pileque. Soberano pileque. E ele foi encontrado morto no apartamento dele, ali na Rua das Palmeiras. Muito novo. É? Muito novo. Ele era um cheio de valor. O que aconteceu com ele? Como é que ele morreu? Encontraram morto. Terá Encontraram sido... já 3 dias depois. Mas Provavelmente tomou porre desgraçado, chegou em casa, morreu, morava sozinho no apartamento, morreu e ficou lá 2 dias mais ou menos. Esse é o jeito formidável. Como é que era o Fairbanks? Como é que... O Fairbanks é um jeito muito engraçado e talentoso. O Fairbanks era formado em engenharia e direito. As Entendeu? duas faculdades. E era, como advogado, ele fez grandes defesas. E como engenheiro, ele ganhou um concurso e não tomou posse porque disseram que ele era louco. Ficou como livro, como disponibilidade. Ele fazia discurso, um dia ele fez um discurso lá, alguém pediu para ele fazer o discurso, que o camarada tinha morrido, e ele fez o discurso, elogiando o sujeito, falando das qualidades. De repente ele perguntou para ele, como é mesmo o nome dele? Como é mesmo o nome dele? Não sabia nem o nome. É como aqui, na Câmara dos Deputados tinha o Salomão Jorge. Ah, o O Salomão. Salomão Jorge falava muito bem. Grande poeta, né? Grande poeta. Um orador muito bom. E ele fazia discursos, quer dizer, você pegava um sujeito super safado, super ordinário, e ele levava o sujeito na lua. Né? Ele sabia manejar. Assim ele fez quando morreu o Lauro Gomes, que era um cafajeste muito grande, o Lauro Gomes, que foi prefeito de São Bernardo, o Lauro Gomes, e quando morreu de uma morte desagradável, que eu não vou nem repetir aí, porque você está gravando. Esse é muito inteligente. O Paulo Arruda, o padre Arnaldo, era uma figura muito engraçada. E eu já contei para você de um projeto que houve lá, que se desse um nome, uma rua ali, paralela a 25 de março, de Riscalá Jorge, que era um comerciante lá da zona, ali daquela zona. E o padre Arnaldo apresentou uma emenda. A emenda dizia o seguinte: risque-se o Riscalá, conserve o seu Jorge e acrescente-se de Biriçá. Risque-se o Riscalá, né? Conserve o seu Jorge e acrescente-se de Biriçá. Mas o padre Arnaldo Que figura, tinha um sítio aqui uma cidadinha dessa aqui da estrada que vai para o Rio de Janeiro. Eu peguei o Marcos Méliga, era um domingo. Eu sou Marcos Méliga. Vamos visitar o padre Arnaldo lá na chácara dele? Porque nós estávamos precisando do padre para um voto dele, justamente sobre o negócio de rejeição de contas do Paulo Lauro, ou qualquer coisa da Câmara, que nós precisávamos do voto dele. E nós fomos lá na chácara dele. E quando eu cheguei na chácara do padre Arnaldo, estava ele de camisa Jean Sablon e 2 taquígrafas da Câmara estavam lá, as 2 taquígrafas. Por sinal que uma era muito bonita até. As 2 estavam lá. Até me lembro que o padre estava arrumando uma espécie de maiô nelas, pegando uma coisa qualquer, porque tinha uma piscina lá, para elas tomarem banho na piscina, ele estava arrumando.
o padre Reinaldo. Eu disse para o padre, já está tarde, vamos fazer um churrasco aqui? O padre disse, vamos. E fizemos um churrasco. E eu acabei dormindo lá, com o Marcos Béliga. Por sinal que não dormi, porque o padre me pôs numa cama que só tinha pulga na cama. Esse negócio do voto dele, quando eu disse para ele, o senhor vai votar conosco esse negócio? Ele disse, eu vou votar, mas para eu votar com você, você tem que comprar um quadro que está na minha casa. E quanto é que o senhor quer pelo quadro? O quadro, ele pediu 10 vezes o valor do quadro, eu caí de quadro. Eu quero, vamos dizer, 10 contos pelo quadro. Aí o Henrique Vilar disse, vamos dar dinheiro para ele, compra o quadro dele. O Henrique era rico também, ele podia, muito rico, né? Era muito rico. E compraram? Compramos o quadro dele. Ele não tinha uma coisa de esconder uma garrafinha também? Ele não tinha uma coisa da garrafinha debaixo da batina, uma coisa Não, assim? Isso foi uma vez que eu levei no Jogo Clube. Eu levei no Jogo Clube e deram lá para ele uma garrafa de uísque. E ele pôs no bolso da batina. E nós descemos pelo elevador. Eu disse, ô padre, o senhor não pegou o uísque lá? Ele disse, não fica muito bem um padre sair do clube com uma garrafa de uísque. E bateu com a batina em mim. Estava no bolso dele, o uísque. Eu fui almoçar na casa do Eugênio com o Aloysio Gainaldi e o Pedro Bandec. Na volta, quando nós voltamos depois do almoço para assistir a sessão na Câmara, o Eugênio, que vinha comigo no automóvel, fez, para um pouco nessa quitanda aí. Era uma quitanda que tinha na rua de Banaró, vizinho o franciscano. E o Eugênio chegou e disse para o português, você tem de fruta estragada aqui? O português, não, doutor. E aquele abacaxi que está lá? Aquele abacaxi não presta, eu joguei fora. Você quer me dar o abacaxi? Mas o que o senhor vai fazer com o abacaxi? Eu quero abacaxi. Desceu do automóvel, pegou um jornal e embrulhou o abacaxi. Chegamos na Câmara, tinha um pinga-fogo. Antes da sessão ordinária da Câmara, tinha meia hora destinada a qualquer assunto. E o Eugênio pediu a palavra, desembrulhou do jornal o abacaxi e falou sobre fruteiros que vendiam fruta estragada em São Paulo. Essa é a história. O Aloysio Gainaldi, lá na banca dele, olhou para mim e fez assim com a cabeça. Já viu coisa igual? Por isso que ele chegou ao presidente da República. Foi assim que ele chegou, né? Foi assim. Por isso que ele chegou ao presidente da República. Eu não nego o valor dele. O Eugênio era um sujeito muito inteligente, mas era um sujeito anormal. Ele herdou a normalidade do pai dele. O Eugênio é 100% pai, até o vesgo do olho. Eu tinha a impressão que o Eugênio não tinha coração, viu? O senhor acha mesmo? Acho que ele era um sujeito muito... No íntimo ele era frio. Ele dava demonstrações de frieza, ele era né? frio. Isso é muito... Tinha aqueles rompantes dele, aquelas coisas todas, aqueles berros, aquelas coisas todas, espumava de raiva, etc. Mas no íntimo eu acho que era diferente. Tenho a impressão que ele era um sujeito frio. É uma impressão minha. Eu sempre gostei de gente com alma, viu? É verdade. Eu sempre É verdade. gostei. Agora, o Eugênio todo mundo sabe da atuação dele. Porque o Eugênio fazia oposição de tudo. E fazia demagogia. Sim. Fazia demagogia. E tinha o Cid Franco. Uhum. O Cid Franco disputava com o Eugênio essa parte, vamos dizer, de demagogia mesmo. Eu acho que é demagogia. Eu ajudei o Eugênio porque, como eu era procurador da prefeitura, às vezes havia qualquer coisa no departamento de obras, qualquer coisa, e se eu fosse fazer uma manifestação, eu podia prejudicar um colega de prefeitura, compreendeu? Mas também eu não queria que o negócio passasse em branco. Então, quando o negócio era mais escabroso, eu dava para o Eugênio. E quando era uma coisa mais leve, etc., eu dava para o Camilo. Para o Camilo. Para o Camilo Ascaro, para o Tuma, né? Para o Tuma, etc.
Porque eu conhecia aquela prefeitura de ponta cabeça, compreendeu? Agora, então, um dia tinha uma rua lá no Ipiranga, que tinha um buraco enorme entre duas ruas. Me parece que até a rua era Tibiriçá, não sei o que é Tibiriçá. E eu levei o Jânio lá. E eles fizeram os moradores lá que nos receberam com uma espécie de coquetel de manhã, etc. O Jânio e a mim. E eu me lembro que o Jânio disse, olha, Ladeira, você é um grande sujeito. Porque eu levei ele lá, compreendeu? Mas eu era amigo do Jânio, porque ele queria trabalhar às vezes, e eu tinha um escritório na Praça do Patriarca, na Praça João Mendes, nem João Mendes, nem Antônio Prado. No distrito do Banco São Paulo. E eu tinha escritório lá. E o Jânio saía da Câmara e às vezes ia no meu escritório e ficava batendo a máquina lá no escritório. Tinha uma companhia de seguros lá que eu era advogado. Mas eu me dava muito bem com o Jânio e saía com ele. E às vezes ele telefonava, nós íamos lá no Recreio Holandês, em Santana. O que é isso? É um restaurante? Era um restaurante que tinha. Recreio Holandês. Chamava Recreio Holandês. Era uma boate ou era um restaurante? Não, era um restaurante. Mas um restaurante com música e era um lugar que a gente ia de noite assim. Vamos dizer, meia boate mais ou menos. Mas podiam ir com as esposas, podiam ir tranquilamente com as mulheres? Naquele tempo o negócio era mais decente, né?